A paz do Senhor a todos, aos que se inscreveram recentemente, sejam bem-vindos. Esse é o canal ISCR. E nós estamos agora gravando o último vídeo de uma série pequenininha de 4 vídeos falando sobre as 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo. E você é muito bem-vindo a permanecer aqui conosco. Ajude a gente se inscrevendo no canal e cooperando conosco para a divulgação do Evangelho do Senhor. O intuito da gente é falar a palavra de forma clara para todo mundo entender. Então, nós trouxemos esse assunto dividido em 4 partes, que é o propósito da carta que Paulo escreveu a Timóteo. E esse é o último. E na última carta, a segunda carta que Paulo escreveu, ele focou, foi muito assim específico em relação ao cuidado dele para com Timóteo. E ele insiste com Timóteo, ele diz: Timóteo, permaneça na fé, não mude a sua consciência, permaneça naquilo que você aprendeu. E então, aqui dentro do esboço dessa carta, que eu quero muito que você leia, é muito importante, é uma doutrina assim espetacular. No esboço dessa segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós temos no comecinho lá, no primeiro versículo, no primeiro capítulo do versículo 1 e o 2, a saudação de Paulo para Timóteo. E Paulo, ele identifica-se como o autor da carta, tanto a primeira como a segunda, que ele escreveu ao seu filho Timóteo, filho na fé, né? Que ele viu ele crescer. E Paulo demonstrou nessa segunda carta, foi uma carta muito pessoal, ele demonstrou o cuidado para com aquele filho na fé. A segunda, o segundo ponto do esboço da carta, da segunda carta a Timóteo, são as primeiras reflexões e exortações que Paulo faz, e eu aconselho você que leia, viu? Porque você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. No capítulo 1, do versículo 3 até o 14, Paulo tinha grande confiança em Timóteo e o encorajou a permanecer firme na verdade contra os falsos mestres. A maior preocupação do Paulo naquele momento era com o tanto de sofrimento que o Timóteo ia passar por causa dos falsos mestres, que inclusive nos dias de hoje, né, é uma coisa assim absurda, que quem verdadeiramente anda na palavra e ama a palavra e quer servir a Deus, encontra assim uma barreira muito grande dos falsos mestres, porque nós somos meio que uma pedra no sapato. Então ele também foca nesse primeiro momento aqui na fé de Timóteo e a maneira como ele foi criado. Então ele lembrou a Timóteo: Timóteo, lembra do jeito que você foi criado. Lembra que tipo de alimento você teve, lembra que tipo de educação você teve. E bota isso, aplica isso na palavra do Senhor e não se desvie disso, Paulo aconselhando ao Timóteo. Ainda no capítulo 1, do versículo 6 até o 14, vem umas exortações a Timóteo, para ele não mudar a sã doutrina, para ele não ir cair para outros caminhos, para ele ficar prestando atenção quem é que não anda na verdade, que não faz aquilo que é conveniente e se afastar de tais. Nessa carta nós vemos uma preocupação grande de Paulo, porque as circunstâncias em que ele estava também não eram nada boas. Paulo já havia sido sentenciado, já estava certo que ia morrer, né? Já iam decapitá-lo. E ele ainda estava na preocupação de instruir o seu filho na fé, Timóteo, para continuar cuidando da igreja que Paulo fundara, né? Então, nessa segunda carta, o Paulo ele tira o foco de lá de onde Timóteo estava, da cidade, do local, e coloca um foco no Timóteo e diz: filho, cuida de ti, cuida de você mesmo, cuida da sã doutrina, cuida da igreja. Olha, lembra-te de onde você veio e mantenha firme a certeza da tua convicção na fé, na lealdade ao Senhor e principalmente, Paulo repetiu um monte de vezes nas Sagradas Escrituras, porque toda sagrada letra inspirada pelo Espírito Santo, divinamente inspirada, serve para educar, serve para edificar, serve para corrigir, para repreender. Ele deu conselhos assim grandiosos para o seu filho. Nesse esboço aqui, continuando, as segundas reflexões e exortações que se encontra lá a partir do capítulo 1, do versículo 15 até o capítulo 2, versículo 26. Paulo
encorajou Timóteo a permanecer fiel em sua oposição aos falsos mestres, ao contrário de alguns outros que haviam se afastado da verdadeira fé. Ou seja, Paulo estava dizendo para o Timóteo, não segue o exemplo desses que apostataram. Meus irmãos, se Paulo tivesse aqui, na época que a gente está vivendo, e ele vê o tanto de hipocrisia que existe por aí, o tanto de heresia que já existia naquele tempo, mas agora desencadeou que a igreja verdadeira fica manietada, ela não pode falar, porque se falar está ofendendo, ela não pode exortar, porque se exortar está sendo ignorante, e por aí vai. Então, meus amados, nós estamos vivendo tempos muito, muito difíceis. Os homens têm comichão nos ouvidos, não querem a santa doutrina. Quando se fala, vamos ler a palavra, que é o principal, a pessoa não quer. A pessoa quer adivinhação, a pessoa quer prosperidade, a pessoa quer uma pregação que acelere o coração e a pessoa se alegre demais e grite e cante de alegria, mas não quer correção, não quer verdadeiramente viver o evangelho, né? E ainda ele continua aqui nesse ponto, ele fala sobre, do versículo 15, do capítulo 1 até o 18, ele fala sobre os colaboradores dele mesmo, do Paulo, né? Que fulano de tal que colaborou, que tem colaborado, que tem sido assim. Então ele traz um elogio e cita alguns colaboradores. E também exortações ainda a Timóteo. Pode ver que o foco é a exortação, é o conselho a Timóteo, né? Que é o mais importante para Paulo. O foco dele foi fortalecer a fé do Timóteo nesse período aqui. Ele também, do capítulo 2, do versículo 1 até o 13, encoraja a fidelidade de Timóteo à palavra, à igreja, ao povo, não é, que ele seja fiel aos seus princípios. As terceiras reflexões e exortações, que já começam aí do capítulo 3, do versículo 1 em diante, Paulo, ele relembrou a Timóteo que pelo fato de ele permanecer fiel, deveria esperar sofrer nos últimos dias nas mãos de impostores. Mas o que eu acho lindo na palavra de Deus é que Deus não engana ninguém. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Paulo disse aqui, filho, olha, você vai sofrer um pouco mais, mas mantenha a força, mantenha a fibra, combata o combate mesmo com força e olhe, saiba que as coisas só vão piorar, mas o Senhor estará com você, o Senhor estará contigo. Ele disse, trabalhe como um bom soldado que és de Cristo, cumpra a obra de um evangelista, seja fiel e leal na palavra, ande conforme a Bíblia tem estabelecido e saiba que as coisas não vão ser facilitadas, especialmente para a igreja verdadeira sofre, irmão. A igreja verdadeira geme e chora, gritando desesperada pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para casa. Ainda nesse capítulo 3, ele fala dos últimos dias, que haveriam tempos trabalhosos, onde as pessoas seriam amantes de si mesmos, gananciosas, e nós vemos se cumprindo hoje na sua plenitude. As pessoas estão tão rebeldes, mas tão rebeldes que elas não respeitam sequer a palavra de Deus. Você imagine, né? Imagina um pastor, imagina um líder, aí é que não vai obedecer mesmo, né? E fala ainda sobre os falsos mestres. Ele diz que nos últimos dias as pessoas amontoariam para si doutores que trouxessem discursos agradáveis, que falassem o que eles queriam ouvir. Qualquer semelhança na atualidade não é mera coincidência. A Bíblia estava falando disso mesmo. E ainda disse mais sobre a firmeza de Paulo. Ele disse, olha, lembra-te de mim, porque eu sou um exemplo para você. Que coisa linda, né? Coisa linda é você olhar e dizer assim, eu sou um exemplo. Siga esse exemplo que vai dar certo, né? Por fim, a quarta exortação e reflexão contida nessa última carta, direcionada a Timóteo, ele fala sobre a luz de sua... ele fala sobre o assunto da sua morte iminente, e Paulo pediu que Timóteo fosse visitá-lo. Eu acho muito lindo isso daqui.
né? Ele, mesmo sabendo da sua morte iminente, isso daí está lá no capítulo 4, versículo 6 até o 8, ele ainda exorta Timóteo a permanecer firme. E depois, nas saudações finais, Paulo concluiu a epístola com as saudações costumeiras, né? Que o amor de Deus, a graça de Deus, aquela saudação linda que Paulo nos ensinou tão divinamente, inspirado por Deus. Timóteo são 2 cartas pastorais e é muito interessante que todo crente leia essas 2 cartas, uma seguidinha da outra, porque você vai notar quantas doutrinas, quantos ensinamentos, quantas coisas preciosas que o Senhor tem para nós dentro do contexto geral dessas 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Você vai ver ali a personalidade de Timóteo, que era um rapaz frágil, um rapaz tímido, um rapaz doente, não tinha muita saúde, e Paulo cita que ele cuidasse por causa das frequentes enfermidades no estômago. Então, o Timóteo ele exigia uns certos cuidados, né? E Paulo tinha esse cuidado como pai na fé e como aquele que o instruíra a ser aquele pastor tão jovenzinho, mas que não era covarde. Timidez é diferente de medo e de covardia, né? Às vezes a pessoa é tímida, mas ela não arreda o pé. E tem outros que são tão extrovertidos, mas quando chega na hora de fazer alguma coisa, cai fora, não quer, não assume, né? Não ajuda. Então Paulo escreveu essas 2 cartas e pelo Espírito de Deus eu achei por bem trazer para cá para o canal, porque isso aqui vai ficar registrado todo o tempo, quem quiser assistir vai estar por aqui, né? E um panorama geral das 2 cartas de Paulo. Todo ano a gente na escola bíblica traz esse assunto de uma forma muito mais apurada. Então, todos os novos crentes que chegam, eles vão experimentar desses ensinamentos que são rudimentais, na verdade. Essa é que é a verdade. Mas isso não menospreza, não diminui a eficácia das pessoas que já são mais maduras na fé, que já vivem um evangelho há mais tempo, já é mais apurado no serviço do Senhor. Faz com que nós vejamos o quanto é perigoso. Tem uma parte aqui que Paulo diz, parece-me que Himeneu e Fileto, parece, se eu não me engano, o nome dessas 2 criaturas, que criavam muito problema. Eles eram aquelas pessoas que criavam muito problema na igreja. E Paulo disse para Timóteo, olha, Timóteo, se afasta dessas qualidades de pessoas que são contenciosas, que são maliciosas e que são hereges, né? que apostataram da fé. Assim como esses 2 que, disse Paulo lá, eu entreguei para Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Há um perigo grandioso, que pode acontecer na vida das pessoas. É Deus entregar você para você mesmo. Quer saber o que é perigoso? Então brinca, porque Deus, ele não despreza ninguém, são as pessoas que se afastam dele. E aí quando ele resolve entregar a pessoa para a própria pessoa, ele diz, eu vou entregar você para suas paixões infames, eu vou entregar para você mesmo. E aí a pessoa se perde, porque a nossa natureza é má, é pecaminosa. Na carta de Paulo, aqui ele dizendo para Timóteo, que olha Timóteo, tu te afasta dessas pessoas e tal. E lembre-se daquelas 2 figuras que eu tive que usar da minha autoridade de apóstolo para retirá-los do meio do povo e entregar eles para as próprias presepadas dele, para ele se encontrar lá com o resultado do que eles estavam plantando. Paulo estava dizendo, tem gente que não vale a pena a gente lutar, tem gente que a gente tenta e aconselha e cuida, mas as pessoas acham que tem o direito de fazer realmente o que quer. E tem. Quer saber? Você tem o direito de fazer o que você quer. Mas você também tem a obrigação de arcar com as consequências das suas escolhas, não é? E aí, quando consegue perder a confiança da liderança, aí pronto, chegou no ápice. Porque aí a pessoa está basicamente perdida, entregue a si mesmo. Porque ninguém vai mais confiar, ninguém vai mais dar um voto de confiança. E aí essa pessoa está entregue às concupiscências, está entregue ao mal, está entregue à perdição, né?
Que Deus venha nos ajudar, que nós venhamos entender melhor a palavra do Senhor. Se você lê as 2 cartas de Paulo a Timóteo, por favor, comente aqui no grupo, viu? E é isso aí. Vamos encerrar. Que Deus abençoe a todo mundo, que Deus fortaleça a sua vida, que a graça de Deus te alcance hoje e eternamente. Amém? Se você chegou até aqui, então se inscreva no canal para colaborar conosco, tá certo? E mande para outras pessoas, são 4 vídeos dentro desse assunto, certo? Abraço forte, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.